Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Palavra da salvação. Comentário Mateus 16, de 13 a 19. São Jerônimo. Este Filipe era irmão de Herodes, o tetrarca de Itúria e de Traconítides, que, em honra a Tibério César, deu à cidade, que hoje se chama Paneas, o nome de Cesareia. Esta questão, quem dizem os homens que é o Filho do Homem, é belíssima, porque os que falam do Filho do Homem são homens, e os que compreendem sua divindade não são chamados de homens, mas de deuses. Não disse quem dizem os homens que eu sou, mas quem dizem que é o Filho do Homem. Disse assim para que não parecesse que perguntava por vaidade. É de se observar que, no Antigo Testamento, sempre que se diz Filho do Homem, em hebraico se diz Filho de Adão. O povo pôde se equivocar pensando que fosse Elias ou Jeremias, como se equivocou Herodes a respeito de João. Por isso me admiro ao ver os intérpretes indagando a causa de cada um desses erros. Observai pelo contexto das palavras como os apóstolos não são chamados de homens, mas de deuses. Porque o Senhor, ao lhes perguntar: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Acrescenta: E vós, quem dizeis que eu sou? O que equivale a dizer? Os homens têm uma opinião mundana, mas vós, que sois deuses, quem julgais que eu sou? Chama-o de Deus vivo, também para distingui-lo daqueles que levam o nome de deuses, mas que são mortos, como Saturno, Júpiter, Vênus, Hércules e os demais monstros dos idólatras. Cristo replica ao apóstolo por causa do testemunho que deu dele. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor lhe disse: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona. Por quê? Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que nem a carne nem o sangue podem revelar foi revelado pela graça do Espírito Santo. Logo, de sua confissão ele recebeu um título, porque teve a revelação do Espírito Santo, de quem foi também chamado de filho, pois Bar-Jona significa, em nosso idioma, filho da pomba. Alguns aceitam simplesmente que Simão, chamado Pedro, era filho de João, conforme aquela passagem, João 21,15. Simão, filho de João, amas-me? E que é uma falha dos copistas, que suprimiram uma sílaba e escreveram Bar-Jona, em vez de Bar-Ioana, isto é, filho de João. Ioana quer dizer graça de Deus, e ambos os nomes podem ser tomados em sentido místico, tomando a palavra pomba por Espírito Santo e a graça de Deus por dom espiritual. As palavras porque não foi a carne e o sangue que te revelaram têm semelhança com as que disse o apóstolo,
Gálatas 1,16. Continuamente não consenti com a carne e o sangue, referindo-se por carne e sangue aos judeus. Trata-se aqui do mesmo sentido, ainda que em outros termos. Não foi pela doutrina dos fariseus, mas foi pela graça de Deus que se lhe revelou ser Cristo, o Filho de Deus. Como se dissesse: já que disseste, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, também eu te digo, não com palavras vãs que não se hão de cumprir, pois em mim dizer é agir, que tu és Pedro. Assim como, sendo ele a luz e dando-a aos apóstolos, para que fossem chamados de luz do mundo, e de tantos outros nomes que o Senhor escolheu, agora a Simão, que creu em Cristo, a rocha, dá o nome de Pedro. E seguindo a metáfora da pedra, disse oportunamente: sobre ti edificarei a minha igreja. Como se segue: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por portas do inferno entendo os pecados e os vícios, ou também as doutrinas heréticas, que seduzem os homens e os lançam no tártaro. Ninguém pense que se trata da morte, querendo dizer que os apóstolos não estariam submetidos à condição da morte, já que os vemos brilharem no martírio. Alguns bispos e presbíteros que não entendem essa passagem participam em alguma medida da arrogância dos fariseus, supondo que podem condenar inocentes e absolver criminosos, enquanto o Senhor não move um inquérito para investigar a sentença dos sacerdotes, mas a vida dos réus. Lemos no Levítico, capítulo 13 e 14, que os leprosos eram obrigados a se apresentar aos sacerdotes e, se de fato tinham lepra, eram declarados impuros. Isso não significa que os sacerdotes os tornassem leprosos e impuros, mas sim que tinham conhecimento de qual fosse ou não leproso, e podiam discernir o puro do impuro. Assim, do mesmo modo que lá o sacerdote torna impuro o leproso, também aqui na igreja, o bispo e o presbítero não atam ou desatam os inocentes, ou sem crime, mas por conta do seu ofício, tendo ouvido seus vários pecados, sabem quem deve ser atado ou desatado. Comentário Mateus 16, de 13 a 19. Santo Agostinho. Não se deve pensar, contudo, que foi aqui que Pedro recebeu seu nome. Como João o relata, João 1,42, ele o recebeu quando lhe foi dito: tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro. Eu disse em outro lugar, falando do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi edificada a igreja. Mas não ignoro, e depois o expus em muitas ocasiões, que as palavras do Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significam que a igreja está edificada sobre aquele que Pedro confessou ao dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como se Pedro, chamado de pedra por aquela pedra, figurasse a pessoa da igreja, que está edificada sobre esta pedra. O Senhor não disse a ele: tu és a pedra, mas tu és Pedro, pois a pedra era Cristo, 1 Coríntios 10, 4, o qual Simão confessou, assim como confessa toda a igreja, e por isso foi chamado de Pedro. Que o leitor escolha dessas duas opiniões qual lhe pareça mais provável. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 20 a 21. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Desde então começou Jesus a manifestar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém
padecer muitas coisas dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Comentário Mateus 16, de 20 a 21. Orígenes. Depois que Pedro confessou ser Cristo o Filho de Deus vivo, como não queria que o pregassem por agora, acrescentou: depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Talvez os apóstolos o tenham anunciado de maneira vaga, como a um homem grande e maravilhoso, mas não afirmando ainda que fosse o Cristo. E se alguém pretende que os apóstolos já o anunciavam como sendo o Cristo, terá de dizer que o Senhor quis que, dali em diante, aquele primeiro anúncio de seu nome não se repetisse, para que, em silêncio, pudessem digerir o que tão superficialmente ouviram de Cristo. Ou a questão também pode ser resolvida desta maneira: tudo o que foi dito antes sobre o anúncio de Cristo não se refere ao tempo anterior à ressurreição de Cristo, mas a tempos futuros, depois da ressurreição. A ordem do Senhor, para que não dissessem a ninguém, convinha aos apóstolos naquele momento, porque era inútil que o pregassem e calassem sua cruz. Ordena que eles não digam a ninguém que ele é o Cristo, mas prepara-os para depois dizerem que ele é o Cristo, que foi crucificado e que ressuscitou de entre os mortos. E vê como não é dito, e começou a dizer-lhes, ou a ensinar-lhes, mas a manifestar-lhes. Porque assim como se diz que as coisas corporais se manifestam, assim foi dito que Cristo manifestava o que falava. Mas eu não penso que àqueles que ouviram padecer tantos tormentos corporais, foram-lhes manifestadas essas coisas que viam, como ficou manifesto aos discípulos, através de seu discurso racional, o mistério de sua paixão e ressurreição. Foi então que começou a lhes manifestar esse mistério, que depois, quando se tornaram capazes, demonstrou plenamente. Porque tudo o que Jesus começa, ele perfaz. Portanto, era necessário ir a Jerusalém, para que fosse imolado na Jerusalém de baixo, ressurgisse e reinasse na Jerusalém celeste. Gálatas 4. Depois que Cristo ressuscitou e outros ressuscitaram com ele, não se busca mais a Jerusalém daqui de baixo, ou a casa de oração que havia nela, mas a Jerusalém do alto. O Senhor sofre muitas coisas da parte dos anciãos da Jerusalém terrestre, para ser glorificado por parte daqueles anciãos celestiais que gozam de seus benefícios. Ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, e para aqueles que arrebata do mal, adquire a graça de serem batizados em seu espírito, em sua alma e em seu corpo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que são os 3 dias perpetuamente presentes para aqueles que foram feitos, mediante eles, filhos da luz. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 22 a 23. Tomando-o Pedro à parte, começou a increpá-lo, dizendo: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Comentário Mateus 16, de 22 a 23, São Jerônimo. Já dissemos muitas vezes que Pedro tinha um zelo ardente e um imenso amor para com o Senhor, nosso Salvador. Depois de sua confissão e de ouvir o prêmio que o Senhor lhe dera,
não querendo ver destruída sua confissão e pensando ser impossível que o Filho de Deus morresse, conduz-lhe à parte afetuosamente, a fim de que os outros discípulos não vissem que repreendia seu mestre, e, impelido pelo amor, começa a increpá-lo e a contrariá-lo. Deus tal não permita, Senhor. Ou melhor, como se lê no grego, tem compaixão de ti, Senhor, não será isto contigo. Como se ele tivesse necessidade de compaixão. Cristo aceita seu afeto, mas censura sua ignorância. Por isso segue. Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo. Para mim, o erro desse apóstolo é resultado da grandeza do seu amor, e não da sugestão do diabo. O leitor prudente considere, pois, que a bem-aventurança e o poder foram prometidos a Pedro no futuro, e não no presente. Se tivessem sido dados a ele imediatamente, o erro de uma confissão imprudente jamais teria lugar. O que equivale a dizer? É a vontade de meu Pai e minha que eu morra pela salvação dos homens. Tu, considerando só a tua vontade, não queres que o grão de trigo caia na terra, a fim de que dê muitos frutos. Assim, já que dizes coisas contrárias à minha vontade, mereces ser chamado de inimigo. Porque Satanás quer dizer adversário ou inimigo. Não se creia, contudo, como muitos opinam, que Satanás e Pedro foram condenados pela mesma sentença, porque foi dito a Pedro: Retira-te de mim, Satanás. Isto é, tu, que és contrário à minha vontade, segue-me. E ao diabo foi dito: Vai-te, Satanás. Mateus 4:10, sem acrescentar retro, depois de mim. Subentendendo, vai para o fogo eterno.